Jesus. Mas deu Oi, certo. Tamires, tudo bom? Seja bem-vinda. Peter, tudo bom? Emanuel Ferreira e outras duas pessoas. Obrigada, gente. Martinélia. A gente já vai falar com vocês. Primeiro, quero dar boa noite, né, para vocês. Quero hoje a live. Eu vou pedir duas coisas para você. Oi, Leiloca, para vocês mandarem corações, que já estão mandando, por favor. E também convidarem outras pessoas a compartilharem a live, que nos ajuda bastante. A gente vai falar com vocês ao longo do programa, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas ao Dr. Lucas, e já já então a gente vai começar. Dr. Lucas, é um prazer ter você aqui hoje no Cá Entre Nós. A gente vive um momento em que a estética está em tudo, no Instagram, nas ruas, no trabalho, e principalmente no rosto das pessoas. É sobre isso que a gente quer conversar essa noite. Harmonização facial, exageros, beleza, autoestima e, claro, umas boas risadas com aquelas histórias que todo mundo conhece. Seja muito bem-vindo e já adianto, essa entrevista não tem filtro, mas promete ser leve, divertido e, quem sabe, ajudar muita gente a não errar a mão quando decidir mexer no próprio rosto. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gina. Primeiramente, prazer aí em participar dessa live aí, conscientizar as pessoas aí que a odontologia e a estética não é uma coisa cara, é uma coisa acessível para todas as pessoas. Mas antes de mais nada, agradecer todo o apoio aí, obrigado pelo convite novamente. Agradecer as minhas filhas, Maria Eduarda, a Manuela, pelo apoio também, minha esposa, E a a Déia, doutora, né? Vou mandar um beijo para a Déia, que eu doutora conheço, a Andréa sua Miele. esposa, e as suas filhas. Um beijão para vocês, E meninas. ela é meu alicerce, que é a minha psicóloga, né? Então eu tenho É. o privilégio de ter uma psicóloga em casa para aguentar eu, porque é Oi, complicado. Manuel. Ah, que maravilha. Mas Legal. a ideia é essa mesmo, a gente dá uma desmistificada nessa questão de odontologia e estética cara e proporcionar, passar algumas dicas aqui, contar algumas histórias aqui, para mostrar e demonstrar para todos que é possível e está logo ali e todo mundo pode ter acesso. Legal. Doutor, eu queria começar com uma dúvida séria. Manda. Harmonização facial tem esse nome porque, no final, todo mundo sai com a mesma cara? Oi, Manuel, boa noite. Seja bem-vindo, pessoal, Daniela. Já falo um boa noite para vocês. Tá. É legal porque quando a gente fala de harmonização, os pacientes entram em contato comigo e dizem assim: doutor, você faz harmonização? Eu falo, eu faço. Ah, eu queria harmonizar o meu rosto. Então, fazer harmonização nada mais é do que harmonizar mesmo, deixar uma coisa não muito. A gente fala que na harmonização o menos é mais. Quer dizer, nada de exagerado, é literalmente fazer uma harmonização, deixar algo harmônico. E dentro da harmonização, existem vários procedimentos. Uh, Preenchimento labial, bigode chinês, a gente tem o bioestimulador, tem o botox. Então tem uma série de execuções que a gente pode estar fazendo que leva à harmonização da face. Então, dentro da harmonização, a gente precisa saber o que é necessário e o que é indicado para a pessoa. Nem tudo que é indicado para um é indicado para o outro. Então a gente tem a gente fala unipersonalidade, é uma coisa individual. Cada um, não tem um protocolo. Cada paciente é um paciente diferente. É assim que a gente tem que ver na odontologia e na estética em geral, né? Mas existem aquelas que chegam, ou aqueles que chegam, apesar de todo esse cuidado que você está falando agora, existem aqueles que chegam e dizem assim: eu quero essa cara dessa influenciadora. Todo dia. Todo dia. E aproveitando que a conversa é informal, então a entrevista informal que acaba sendo até mais legal também. Por exemplo, a gente trabalha com uns produtos é uma linha bem segmentada. Eu, no caso, não é fazendo propaganda, mas é uma linha de produtos da Renova, que são os melhores produtos que tem. Então, são os produtos preenchimento labial, tem a parte de Botox.
são produtos que eu uso na minha esposa. Então, são produtos que eu uso em mim. Então, consequentemente, são produtos que eu uso das minhas pacientes também. E é legal que tem um banner logo na entrada na Débora Seco, né? Débora Seco com 50, 60, 70 anos, nem sei quantos anos ela tá mais, mas ela tá perfeita, né? Aí a paciente chega e fala, doutor, eu quero fazer bioestimulador e eu quero ficar igual a Débora Seco. Aí eu falo, vamos começar a fazer então algumas mudanças, mas a gente sabe, a gente vai sempre conversando, brincando, mas a Débora Seco é a Débora Seco. Mas eu consigo deixar você tão linda ou quanto a Débora Seco, ou chegar no seu limite, vamos dizer assim, de harmonização, para que você não fique igual a Débora Seco, mas que você se sinta bem, que você olhe no espelho e você se sinta uma pessoa rejuvenescida, uma pessoa diferente. Não aquele aspecto envelhecido, pelo contrário, rejuvenescedor. Perfeito. Eu vou falar uma boa noite aqui para todo mundo, só um minutinho, que Buenas esse povo noites. lindo está entrando aqui. Deixa eu começar lá de cima. A gente já falou do Peter, da Tamires, a Emanuel Ferreira, Martinélia, Patrícia, Leiloca, Niede, Marfil, Adril, Manuel Moura, querido Godoy, Nieril, Manu. Oi, Manu, é sua filha? É, Não, não. É. Oi, é. Manu. Dá uma boa noite, joga um beijo aí. Boa noite, Manuel, obrigada pela presença. Daniela, o Fabrício. Oi, Fá, obrigada por você estar aqui, fofo. A Mar Delgado, uhul, boa noite. Libertype, e é isso, por enquanto a gente vai depois falando mais. A Joelma Jonas também entrou agora. Ixi, é bastante gente. Logo a gente conversa mais. Mas vem cá, você falou que então você dá aquele toque para a pessoa. Sim, Afinal de contas, a pessoa pode correr o risco de se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Tipo, exatamente. é tanto exagero que ela olha, então tem uma influencer que estava dando uma entrevista e ela disse assim, olha, perguntaram, quanto você gastou? Quanto você gasta por mês em beleza? Aí ela disse assim, olha, gente, aqui nesse rosto tem um carro. Aí uma outra falou, muito engraçada, ela virou e falou assim, olha, eu mandei um recado para o meu pai, porque meu pai andou dizendo que eu sou a cara dele, minha filha é a minha cara. Aí ela disse, papai, faz tempo que eu já não pareço com você. Então, tipo, a Já gente mudou. corre riscos, não? De mudar muito o rosto. Sim, mas aí tem dois pontos, né? O primeiro ponto é que a gente fala com relação na harmonização, aquela conta básica, que o menos é mais. Então você sempre vai na cautela, fazendo alguns procedimentos menos invasivos, mais tranquilos, menor quantidade, para a gente ir alcançando o resultado legal. E a outra coisa é a questão do profissional. Por quê? Se a gente for colocar o Dr. Lucas Feitosa comparado a um doutor Medstar top das estrelas, então você vai ver que o valor em comparação é outro. E o valor do produto que é vendido para o doutor Lucas, que é um doutor de bairro aqui em Pirituba, é o mesmo valor que é vendido para aquele doutor superstar. A questão é, o resultado vai ser o mesmo, tanto quem fizer comigo e quem fizer com outro doutor. Só que ele tem uma propaganda maior, ele investe no marketing, ele tem um nome, ele tem os cursos dele. Então, assim, isso acaba agregando também. Então, muitas das vezes, aquele carro que aquela pessoa tem no rosto, se viesse comigo, talvez seria um caminhão, porque ela iria gastar o mesmo valor e poderia fazer muito mais coisas. Total. Ah. Aí é onde a gente fala que os pacientes têm aquele pensamento que a odontologia é cara, porque eu fiquei sabendo que tal pessoa fez um preenchimento labial e pagou 10 mil reais. Tá, mas existe uma. Você quer ter um lábio legal, um lábio charmoso, ou se não você quer, é o que eu falo para algumas das minhas pacientes, se você quer ter aquele lábio de parar o rolê, aquele beição e tal, você consegue ter e pagando um preço justo. Então, o que eu trabalho no consultório, a linha que a gente trabalha no consultório, o consultório é formado tanto por mim como a minha esposa, ela é minha sócia, né? Então, nós temos o mesmo pensamento, é trabalhar com preço justo. E esse preço justo, automaticamente, as pacientes vêm, elas conseguem fazer o tratamento de forma justa
E com o resultado também, acaba vindo agregado, elas acabam fazendo indicando, porque ó, passa com o doutor, porque lá você vai ter um ótimo resultado, pagando um preço justo, e assim, acaba na indicação você acaba sendo mais conhecido justamente por você estar sempre jogando a real e sendo honesto Olha, a Flá Cruz está dizendo que você é o melhor doutor. Boa noite, Flá. Leiloca, boa noite a todos. Ah, O é melhor preciso. doutor. E eu vou dar o meu testemunho, então, né? Porque eu, quando comecei a procurar o procedimento que eu queria fazer, era exatamente. Eu comecei a procurar na internet, né? E aí eu comecei a ver o seu trabalho, e o que, que me chamou a atenção? Você até então era igual a todos. O antes, o depois, tarará. Eu tinha dúvidas, e aí eu liguei não, perdão, eu deixei um recado, tipo, tarará, tarará, fiz uma pergunta. O Math, a Math está dizendo, esse doutor é de ouro. Fiz essa pergunta. E aí você mesmo entrou e respondeu. E aí você me demonstrou, primeiro, segurança, e que eu estava errado em algumas coisas que eu estava pensando, me demonstrou segurança, e eu não falei com uma atendente qualquer. Eu falei com o doutor, então eu queria deixar também esse testemunho que foi bem legal. Eu me senti tão segura. Olha, você está em Pirituba, eu estou no centro de São Paulo, eu saio daqui, até quando eu entro no táxi, eles falam, você vai longe, hein? E eu vou com maior alegria, porque realmente, você realmente é de ouro. E é engraçado você ter comentado isso, porque o celular, quando não sou eu que atendo, normalmente é a Andrea que faz essa primeira recepção aí. Mas ambos sempre preocupados com o paciente e tentando ver cada paciente de forma pessoal e personalizada. Porque uns, a primeira pergunta é: qual é o valor? Para outros, a pergunta é: dói? Para outros, a pergunta é: mas dá resultado? Então, você não pode pegar um protocolo e apenas jogar numa mensagem automatizada e falar, vamos marcar e pronto. Então, eu gosto de fazer esse primeiro contato aí, justamente para entender o paciente. E no seu caso, foi legal que eu estava de férias. Eu acho que você nem sabe dessa história, acho que nunca cheguei a te contar. Eu Tava estava, assim, você falou que estava, que você, eu fiz a pergunta, você falou que estava, acho que no Nordeste, alguma eu coisa estava assim. na casa dos meus pais, em Maceió, Isso, e eu estava indo para alguma praia, eu acho que até na praia, não sei se na Praia da Barra, alguma praia lá, e eu conversando com você, tirando suas dúvidas, e eu falei, manda foto daquilo que você acha, do lábio que você acha legal. Me mostra um rosto, manda um print de um rosto que você acha que seria legal, a forma, para me entender o que você está querendo. Então, assim, eu sei que isso foge de alguns protocolos, de alguns profissionais, e eu não julgo quem faça isso, tá? Mas essa é a minha forma de trabalhar. Eu falo para todos os pacientes isso, né? É, pode me mandar mensagem a qualquer horário. Eu só não vou te atender se eu estiver em procedimento ou se eu estiver dormindo. Se eu estiver acordado, eu vou te atender. Então, é assim, eu tento passar a real para o paciente para que ele se sinta seguro em fazer. Como também já aconteceu, e várias vezes aconteceu isso, inclusive essa semana aconteceu novamente, do paciente querer fazer um procedimento e eu ver que aquele procedimento não vai dar resultado para o paciente. E o paciente pegar e falar assim, doutor, me manda o seu Pix, que eu vou fazer agora e já marco para a semana que vem. Aí eu falo, eu não vou passar meu Pix porque não vai dar o resultado que você quer. Então, a gente pode fazer perfeito. uma outra coisa que vai ficar legal, mas isso que você quer não serve para você. A harmonização, ela é global, mas ela não serve para todas as pessoas. Então é isso que é legal. Não é simplesmente, não, vamos pagar, vamos fazer, se der certo, deu, se não der, pelo menos um dinheiro entrou na minha conta e eu estou feliz, mas a pessoa não ficou feliz. Então o que importa para mim é a pessoa ficar feliz. Porque ela feliz, ela automaticamente ela vai se sentir melhor e automaticamente ela vai me indicar mais também, né? E a harmonização bem feita, ela, ela, por exemplo, ela só muda a pessoa ou ela rejuvenesce? Rejuvenesce. Ó, tem um caso muito top de uma paciente que eu fiz uma lipo de papada nela. Esse caso, inclusive, tá lá no meu. Se você for nas avaliações do Google, ela contou essa história. Eu pedi para ela contar essa história lá. Foi muito legal que ela pegou e falou assim para mim. Ela tinha uma papada, né? Razoavelmente grande. Ela virou e falou assim: doutor, eu vou fazer o pagamento agora, mas será que vai ficar bom tal? Aí eu falei para ela: vamos fazer assim?
faz a papada, depois que você fizer a papada, você faz o pagamento. Tipo assim, se Aham. você achou que não ficou bom, você não precisa nem pagar, você pode ir embora. Ela fez a papada. Quando ela fez a papada, eu não esqueço que ela foi fazer o pagamento pelo Banco Itaú, era de facial. Ela colocou o celular no rosto, o banco não reconheceu. Falou, quem que é essa mulher? Resumindo, ela teve que no outro dia recadastrar a facial dela para ela poder ir no consultório e fazer o pagamento. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, escreve isso para mim que eu preciso postar. Tipo assim, uma lipo de papada que mudou uma pessoa. E isso foi na hora, já no ato. Mesmo ela inchada, mesmo ela anestesiada, mas já deu uma alteração ao ponto do banco não reconhecer ela. Então, assim, dá resultado, o valor é acessível e a gente não tem que tirar essa ideia de que a harmonização a gente tem que fazer um monte de coisa. Pelo contrário, um simples detalhe que você já começa a fazer, não só muda, como literalmente, como você falou, rejuvenesce. E rejuvenesce bem. Eu tenho casos lá de paciente ganhar 15 anos fácil fazendo uma lipo de papada. Uau! Então, e falando nisso, é, qual o maior erro das pessoas quando elas começam a fazer procedimentos? Então, é aquela questão do menos é mais. Querer, viu que deu resultado fazendo só aquilo e quer. Acontece muito com lábios, por exemplo. A pessoa faz lábio, aí faz 1 ml, fica lindo. Aí a pessoa faz 2 ml, fica legal também, chama mais atenção. Aí dá uma semana a pessoa quer colocar mais 1 ml. Eu falei, opa, dá uma seguradinha, vamos esperar uns 3 meses, 4 meses, aí a gente coloca os 3 ml. Mas por quê? Aí a pessoa fica toda hora forçando. Não, vamos colocar, ó, vamos pôr, eu assino o termo, tal, mas não é só questão de assinar termo, não é só questão de eu tô pagando, é uma questão assim, que já vai fugir da harmonização e vai entrar na linha do exagero. Aí já não é mais legal. Aí começa a deformidade, que aí a pessoa foge da característica dela, entendeu? Matt está perguntando, em relação à harmonização, qual a mais procurada? Olha, no consultório está sendo muito procurado a lipo de papada. A lipo de papada e digo mais, pelo público masculino. Tá? Vai muitas. Acho que foi o mês de maio, se eu não estiver enganado. O mês de maio foi o mês que, fazendo a comparação, muito mais homens fez lipo de papada do que as mulheres. Nos outros meses, as mulheres ganham disparado, né? Mas muitos homens têm procurado. Então, é legal porque tá dando essa atualizada de que, homem, que negócio machista, né? Homem não faz isso, homem não faz estética. Não! Todo mundo quer ficar bonito, independente do que você seja. A pessoa quer ficar bonito. Então, os homens têm procurado, eles têm seguido o protocolo, o pós-operatório, e tem muito homem aí que está indo no consultório que a mulher manda e fala, doutor, dá um jeito aí. E está saindo no consultório quase o super-homem. Os bichos estão saindo bonito, hein? Maravilha. Então, isso eu acho que quebra esse tabu, né? Que a Exatamente. beleza, na realidade, esse programa Cá Entre Nós, ele foi um programa de televisão. E durante 2 anos, e uma das coisas que eu falava para as pessoas era muito sobre autoestima. Então, eu falava assim: levanta, passa um batom no rosto, no lábio, faz alguma coisa para você se sentir melhor ao longo do dia. Então, a beleza, ela está muito ligada também, não a beleza determinada, né? Por exemplo, se você é magra, você é bonita. Se você é gorda, você é feia. Isso é uma coisa Exatamente. absurda, porque você tem magros, vai, que não estão no padrão de beleza que a gente acha. Cada pessoa acha uma coisa, né? Sim. Magros não acham. O gordo, tem tanta mulher fora do peso, lindíssima. Tem tanta mulher no peso que também não está com a bola toda. Então, assim, a beleza é uma coisa muito sutil, é Hum. muito pessoal. E aí você percebe que uma pessoa se olha e no espelho e ela diz, eu sou feia, né? E a sua profissão, ela tem esse gancho de trazer um novo, um fôlego para aquela pessoa que falava, eu sou muito feia. Então, dá para começar com pouca coisa, pagando pouco? Como é que é? Como é que muda assim? Me conta uma história de alguém que chegou se sentindo patinho feio e depois ela falou para você, ó, Ó, hoje eu tô um cisne. eu tenho um caso de uma paciente legal. Eu estava até pensando nela agora. É, ela tem, se ela puder se manifestar e se ela estiver vendo aí, por favor.
mas não vou citar o nome não, mas olha só, ela é mãe separada, né? Ela tem três filhos, três ou quatro, acho que é três filhos. E dois filhos dela são autistas, né? E quando ela me procurou, ela tava assim, ó, doutor, não tô legal, tô com a autoestima baixa. E assim, eu queria dar o up, tá vendo o que a gente poderia fazer? Eu falei, vamos começar devagar, vamos lá. E nela eu apenas fiz. Eu comecei fazendo as facetas, porque ela não gostava do sorriso dela, o sorriso dela ela achava muito amarelado, mas ela achava que a forma do dente não estava legal. Resumindo, nós começamos a fazer as facetas dela. Fizemos as facetas, superior e inferior. Depois ela falou assim, a minha boca, ela é um pouquinho fininha, parece uma boca de senhora de 70 anos, porque com o passar do tempo, nossos lábios eles vão afinando mesmo. É normal isso daí. Aí eu falei, vamos deixar, dar um up nesse, rejuvenescer esses lábios aí. Fizemos apenas 1 ml de preenchimento labial nela, ela já se sentiu uma outra pessoa. Recentemente, se não me engano, semana retrasada, eu fiz fio PDO nela. Mandíbula marcadinha, tá top. Mas o que aconteceu? Hoje, ela vive uma vida totalmente diferente daquilo que ela vivia. Porque hoje ela, todo final de semana, ela vai pro Pico do Jaraguá, ela sobe e desce umas 2 vezes a pé. Ela ingressou nessa parte fitness agora. E aos domingos ela pega os filhos dela e vai para Paulista, curtir o rock dela, aquela roda tal. Então, tipo assim, você vê que ela tá vivendo. Inclusive, ela trombou com outro paciente ciclista, meu paciente também lá no consultório. Eles começaram a conversar. Eu lembro de você, mas eu lembro de você do Pico também. Ah, é você. Ah, você sabe o bike e tal. Então, tipo assim, ela deu um up na vida dela. E ela continua solteira. Ela não precisou de uma outra pessoa para a autoestima dela. Ela precisava ficar bem com ela mesma para poder exalar essa alegria para depois ela contagiar as outras pessoas. Então hoje ela vive super bem, a vida dela mudou totalmente e ela falou para esse rapaz, falou, meu, graças ao Dr. Lucas que devolveu meu sorriso, minha autoestima, e eu fiquei feliz, porque assim, a gente acaba se sentindo também um pouco de super-herói. Lógico, eu tenho na minha cabeça que tudo que eu faço, eu sou um instrumento usado por Deus. Eu acho que eu sou um cara muito privilegiado, porque de todas as pessoas da face da terra, eles me pegou assim pelo colarinho, me levantou e falou: ó, vou dar uma parada diferente para você. Não sou melhor do que ninguém, mas eu me sinto porque ele me pegou e falou assim: ó, você vai fazer algumas transformações e eu vou usar você para transformar outras pessoas. E muitas pessoas chegam até mim dizendo: doutor, eu não tenho dinheiro, doutor, eu não tenho cartão, doutor, eu sempre preciso fazer muita coisa, o que eu posso fazer? Eu falei, calma, respira, vamos lá. Vamos fazer um plano de tratamento e vamos começar devagar. Eu sempre falo para os pacientes assim, quando é janeiro, fevereiro, eu falo assim para eles, vamos fazer assim, vamos colocar uma meta para a gente estar top no Natal. Porque aí você tem 12 meses. Não pensa assim, eu tô agora em novembro, eu quero ficar top em dezembro. Você não vai ficar. É devagar. Foi o que você colocou até na sua chamada de vídeo, né? É uma construção. Todo mundo está em fase de construção. Porque se você for ver, todo mundo que já fez a harmonização, se você perguntar para ela, você quer fazer mais alguma coisa? Ela sempre vai dizer, quero. Mas você tá linda, você tá, tipo assim, tá top, você tá sentindo gata, tá sentindo gato, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Então é uma eterna construção, a gente sempre quer ficar melhor. Você entendeu? Eu posso dizer, então, que um doutor que faz harmonização, ele é como se fosse um traficante? Traficante do quê? Meu Deus, a live vai cair agora. Quer ver? Não, não fala nada, eu tô brincando, tô brincando. Tô brincando, porque vicia, né? Você começa a fazer, vai Ó, viciando a pessoa. Porque, gente, na realidade é isso que é legal. É você se despertar para aquilo que é o melhor seu. Porque o que é ruim na estética? Laranja, aí, ó. O que ela falou? É, Minha paciente. é, porque, vejam bem, aí, Dr. Lucas mudou meu sorriso, mudou minha autoestima. Meu Deus, kkkk, Joel. E você falou uma coisa legal agora, Joel. fazendo a referência do traficante aí. Tem pacientes que chegam no consultório, tem pacientes que chegam no consultório que a gente faz a anamnese, a gente tem um olhar clínico e acaba conhecendo o nosso paciente também. Já aconteceu da paciente, aconteceu isso uma vez, né? Mas eu era inexperiente. Depois que eu percebi, aí hoje eu atuo diferente no consultório. Eu não esqueço, eu fiz 1 ml de boca numa paciente.
Quando deu uns 8 meses, 9 meses, o material ele reabsorveu e tal, aí a paciente quis fazer mais 1 ml. Ela me perguntou o valor, passei o valor para ela, e ela falou assim, doutora, eu não tenho esse valor, mas eu vou levantar esse valor para fazer com você. Aí eu, legal, vou estar te esperando, pode entrar em contato comigo. Quando eu fui nos status, eu passei nos status do WhatsApp lá, e eu vi que ela começou a vender um monte de coisa. Mas ela estava vendendo as coisas que era para poder fazer o preenchimento labial comigo. Então, isso é o tipo de procedimento que, para ser sincero, eu, Lucas, eu não sou uma. Eu assim, não me considero uma pessoa capitalista. Ao invés de eu ficar feliz em saber que, meu, ela tá vendendo, ela vai levantar a grana, vai passar comigo. Eu fico triste porque eu falo, meu, é uma pessoa que. Porque a harmonização, ela serve para todos, mas ela não é para todos. Infelizmente. Perfeito. Tem gente que não gosta muito de falar, quer contar historinha linda, mas a verdade é essa. Quando eu vejo que a pessoa ela não tem condições de estar mantendo aquela harmonização, eu tento até, ó, vamos dar uma seguradinha nos lábios, vamos limpar esse dentinho, vamos deixar o sorriso legal e tal, para tentar mostrar o que para ela. Você consegue, porque a harmonização, a maioria dos procedimentos é o efeito Cinderela. Ele tem uma durabilidade. Um fio PDO dura 2 anos, uma boca vai durar de 8 a 9 meses, um botox também de 8 a 9 meses. Mas e depois disso? Você vai, porque, imagina, você tomou aquela poção mágica, se virou a Bela. Mas aí vai chegar uma hora que vai dar meia-noite. E Uau! aí? Você vai voltar a ser abóbora de novo? Ninguém quer. Então, até esse cuidado a gente no consultório toma para tentar incentivar e conscientizar o paciente. Que assim, esse é o começo, só que é uma coisa viciante. Você vai ficar. Eu falo pela minha esposa. Minha esposa, se eu deixasse, todo dia eu colocaria 1 ml de boca nela. É porque eu seguro. Né? Ela já tá na minha cabeça assim, ó, preciso colocar 1 ml de boca. Eu falei, calma, vamos colocar. Semana que vem agora, com certeza vai ter foto dela aí com o 1 ml de boca dela. Porque, mas assim, todo mundo quer ficar bonito. Mas a gente consegue bancar isso daí todo mês? Ou a cada 6 meses? Então, aí entra a parte também de análise, querendo ou não, até econômica do paciente. O que é harmonização? O que eu posso fazer dentro da harmonização que tenha um custo legal, que caiba nesse paciente? Não simplesmente falar, não, você tem que fazer lipo de papada, botox, isso que você vai ficar gata, lindo, você vai ficar top, você vai ficar top. Não, não é isso. É todo um contexto que a gente tem que analisar. Entendeu? Perfeito. O Brasil é considerado, acho que, o primeiro país em questão de estética, né? Eu estava fazendo a entrevista da semana passada com a minha amiga de Israel e ela falou, Regina, que ela também faz procedimentos lá, inclusive eu fiz em Israel também, e ela disse, é lotada de brasileiro fazendo, que os brasileiros realmente gostam. Agora, uma coisa que eu queria que você falasse é sobre aquela questão, já que a gente tem um tempo de durabilidade, de duração, houve um tempo e ainda há hoje médicos, doutores, que fazem o tal do MMA. PMA, né? PMMA. PMMA. E isso é um perigo. E quais são as consequências? Que é aquele que é para sempre. Porque o legal disso, quando você faz um procedimento, de alguma forma o organismo reabsorve, e aí você vai voltando, você vai continuando com um pouco das suas características, né? É legal você. Claro, aparece uma ruga aqui, outra ali, você quer tirar. Mas essa coisa do PMMA é assustadora. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, a questão do PMMA, ele é um material sintético, né? Como se fosse um plástico modelado, né? Ele é reconhecido? É reconhecido. O problema é aonde eu posso aplicar, o tanto que eu posso aplicar e em quem eu posso aplicar. Aí entra naquela continha básica da harmonização. O menos é mais. Então, assim, tudo vai da aplicação. Eu, particularmente, não trabalho com PMMA. Né? Tem muitos colegas plásticos que trabalham, né? E tem ótimos resultados. Então, legal, eu falo para todo mundo sempre assim: é, tem gente que me manda mensagem, ô Lucas, eu queria fazer tal procedimento, você conhece alguém? Eu sempre falo, gente, quando você fala atrás de um profissional, pelo menos é o que eu faço no consultório, porque é o que eu faço e o que a minha esposa faz aqui em casa. O que, que nós fazemos? Antes da gente, eu quero ir para Campos do Jordão, eu quero pegar um chalé. Eu, como acho que 99% dos homens, eu já vou no valor. Ah, tá legal o valor? Beleza, pega.
Só que 99% das mulheres, deve ser igual a minha esposa, ela faz o quê? Vai nos comentários, vai ver se é bom, o que, que o pessoal fala. Então, tipo assim, quando eu vou passar algum procedimento para os meus pacientes, o que, que eu faço? Eu passo o meu nome completo, eu passo o meu CRO, eu passo, ó, eu sempre peço para os pacientes, dá uma olhada no Reclame Aqui, vê se tem algo falando do Dr. Lucas ou da Luama Odontologia. Vai nas minhas avaliações do Google, pô, graças a Deus até hoje eu sou nota 5 lá, e o que eu gosto, que eu leio todos, e o que eu gosto de ver é que a grande massa diz assim, é um atendimento humanizado. Parece que é uma coisa assim, ah, mas qualquer um faz isso. Não, gente, não é. É uma coisa assim, atendimento humanizado hoje é complicado. Não é todo mundo que faz. E muitas das vezes o paciente, ele fecha comigo só pelo fato de eu ter mandado um áudio para ele e falar assim, manda uma foto para mim. Ó, manda uma foto agora de como você queria. Ó, assim não consigo deixar, mas eu consigo fazer assim, porque o seu rosto ele é assim. Aí eu vou no Photoshop, faço mais ou menos um desenho da boca, da faceta, da lipo, mando para ele. Tem paciente que, ah, doutor, obrigado, não quero. Mas tem paciente que fala, pô, gostei, vou fazer. Então, muitas das vezes, só dar um pouquinho de atenção é que o paciente já gosta de você, porque é onde gera um vínculo, a confiança e tal. Tanto que tem paciente que me estava falando da estética, né? Ser uma das melhores brasileiras. A odontologia, ela é a nossa brasileira é a melhor do mundo. Existem profissionais brasileiros espalhados pelo mundo todo. Eu já fiz dezenas de lipos de papada em pacientes da Espanha, pacientes que vieram de fora. E eles falam que é muito caro fazer esse procedimento lá. Só que os melhores dentistas e profissionais que existem na Europa, principalmente esses que vieram ultimamente, são brasileiros. Por quê? Na Europa, normalmente você estuda 5 anos de faculdade, aonde os 3 primeiros anos é generalista, então você estuda o corpo todo. Aí nos últimos 2 anos, você estuda, se for um dentista, ele vai estudar apenas dente. No nosso caso aqui no Brasil, eu estudei 5 anos. Esses 5 anos eu só vi cabeça e pescoço. Aí depois teve os cursos de aprimoração, especialização, só vendo cabeça e pescoço. Então, se tem alguém mais preparado para falar de cabeça e pescoço nessa terra, é os brasileiros. Porque a gente acaba estudando mais mesmo. E eu vou mais além, o cirurgião dentista, porque Sim, essa, é, essa parte do rosto, vocês são especialistas nisso, né? sim, Então é bem bacana. Eu acho que, porque foi depois de um tempo que vocês começaram a entrar na estética, né? E sim, havia esse mito, vai, que como sim. assim? Como vocês estão entrando na nossa área, né, do dermatologista e tal? É, Então eu creio que seja bem bacana essa expertise de vocês, né? até hoje, infelizmente, tem essa concorrência do Conselho de Odontologia com o Conselho de Medicina, né? Ah, estou pegando nossos pacientes e tal. Mas é que eu falo até para os colegas dentistas, né? Eu conversei até com uma amiga minha da avenida onde eu trabalho. Então, assim, eu tenho amigos dentistas na avenida onde eu atendo. Eles fazem coisa que eu não faço. Então, quando chega um paciente no meu consultório e fala assim, Lucas, eu queria fazer um implante. Eu falo, vou te indicar um amigo meu, ele é top. Eu faria meus implantes com ele. Eu indico ele. Lucas, eu quero fazer prótese. Ó, aqui na mesma calçada aqui, ó. Tem uma doutora top, eu vou indicar ela. E eu indico sem olhar quem, sem. Ó, doutor, manda uma comissão. Ainda não tem. Eu tô pensando no bem-estar do meu paciente. Então, assim, tem paciente para todo mundo, gente. Tem paciente para todo mundo. Então, não há necessidade. O problema da parte médica é o quê? Uma lipo de papada. Vou dar um exemplo de uma lipo, tá? Se você for fazer em ambiente hospitalar, desculpa, você tem o hospital, o custo do hospital, você tem o custo do anestesiologista, que vai fazer uma anestesia geral, no caso tem que fazer o custo dele à parte, você tem o médico, então assim, você tem a equipe para fazer todo aquele equiparato, né, para você fazer aquele procedimento. E esse mesmo procedimento eu faço no consultório, e eu faço sozinho. Lucas, como que você consegue fazer sozinho? Aí que tá o legal. Eu consigo fazer sozinho o mesmo procedimento que ele consegue fazer com uma equipe. Só que o custo comigo é apenas comigo. Então, uma coisa que você cobra 20 mil lá, você já consegue cobrar 4 mil aqui, porque o custo cai bastante, porque é só apenas o profissional. Então, assim, a questão da harmonização, dá para todo mundo ter acesso. É o que eu falo para os meus pacientes. Pesquisa.
vá atrás. Não vai nessa de o primeiro profissional que você foi falou que você tem que fazer, tirar todos os dentes e fazer implante. Pô, legal, guarda o orçamento dele, vai em outro. Ah, o outro se falou a mesma coisa, eu ia um terceiro, só para garantir. O terceiro falou a mesma coisa, opa, três profissionais diferentes falou a mesma coisa, então casou a informação. Bacana. A questão dos dentes, da faceta, né, que é também passou a ser um modismo, né? É, é muito caro deixar o dente bem bonito. Não. Antigamente, a gente chamava esse sorriso de sorriso de Hollywood. Então a Uhum. gente já remetia ao quê? Sorriso de Hollywood é sorriso de artista. Eu não posso pagar porque eu não sou artista. Não, acabou, caiu por terra isso daí. Hoje todo mundo pode ter o sorriso de Hollywood. E o legal, qual que é também? As pessoas, elas têm esse pensamento que as facetas, eu tenho que desgastar o meu dente. O meu dente, eu tenho que deixar meu dente igual dentinho de cachorrinho, de tubarão pequenininho, para poder vir a faceta e tal. Existe essa técnica? Existe. Essa técnica é utilizada para você fazer lente de contato. Ainda existe, tem as suas indicações, mas no consultório eu não utilizo essa técnica. Né? A prioridade do nosso trabalho é fazer as facetas em resina composta. Como seriam essas facetas em resina composta? O dente está aqui, a gente pega a resina e só coloca uma camada por cima. A gente Ah, acaba desenhando, desenha, o dente fica perfeito, ele fica retinho e tal. Lucas, mas se passar uma semana, se passar um mês, se passar um ano, eu quiser tirar, não tem problema nenhum. Você vai até o consultório e a gente simplesmente faz tira todos e você volta a ter o dente normal. Isso já aconteceu? Eu nunca vi. Porque depois que você tem um sorriso, eu vou falar de mim particularmente, que tinha um sorriso separado. Eu brincava que dava para eu comer um hot dog capaz da salsicha acabar escapando pelo tamanho de espaço que tinha entre os dentes. Depois que eu me formei, que eu fiz o curso de faceta, eu fiz em mim as minhas facetas e hoje eu não tiro por nada. É capaz de eu tirar e a minha esposa se separar de mim. Porque eu. E a questão do dia a dia, não tem problema quando vai comer alguma coisa mais dura? Como é que é essa manutenção? Então, a manutenção ela é feita de 6 em 6 meses, né? Da mesma forma que você tem que fazer uma limpeza de 6 em 6 meses. Então você iria em 6 em 6 meses, já faria a limpeza e já faria a manutenção também. Com relação a comer, os nossos dentes, nós temos que tomar cuidado com alimentos mais duros, como uma pipoca, torresmo, esses negócios. Mas assim, com a faceta, tem vários pacientes que já devem estar na live, devem ter passado, e tem faceta aí, eles devem comentar que eles comem de tudo e não tem problema. Muitas das vezes, eu já me peguei no cinema, eu estava lá comendo pipoca, e assim, eu tenho um pouco de ansiedade. Aí eu tô lá comendo pipoca com a minha esposa lá assim, ou filme de terror e tal, de repente eu pego ela falando pra mim, meu, dá uma segurada, você vai quebrar sua faceta, você tá comendo muito rápido. Eu, nossa, verdade. Porque você esquece que você tem faceta. Tem hora que você tá Tá. passando, as pessoas passam, olha, nossa, que sorriso lindo. Eu falava, nossa, mas só escovei. Esqueci que eu tenho faceta, realmente o dentinho tá branquinho e tal. Porque ele se torna parte de você, entendeu? Eu vou aproveitar e ler aqui, ó. A Ângela está dizendo que é maravilhoso, as facetas são maravilhosas, eu como de tudo. Aí, Ah, eu vou aproveitar, vou agradecendo as presenças aqui. A Mariana entrou, a explosão de sabores. A Matt Delgado disse: eu saí da zona Lost para ir até Osasco para passar com o Dr. Lucas. É o meu caso ela também, saiu, não, como eu ela foi pra falei. tudo, né? Da Zona Leste. Fabiana, é Leste, tá Lost aqui, é Leste. Fabiana, obrigada novamente. Felipe Bertolotti, a Thaís, a Michele, a G. Moraes, Fernanda Gelson, Doni Gabi, a Aniele Manu, que morreu de rir, aqui com o que você falou. Gratidão, a Ângela está dizendo. A Joelma está aqui. Dr. Lucas mudou o meu sorriso, mudou minha autoestima. Flá Cruz. Matt, já falei. Gabriela, enfim. Obrigada para todo mundo que está aqui. Inclusive, já vão se preparando para fazer perguntas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Sim, o doutor me deu a orientação.
Natasha entrou agora também, obrigada. Me deu a orientação da pipoca. E semana passada tive que ir arrumar a faceta. Teve um quiprocó com a pipoca. Oi, El Lopes, tudo bom? Tudo na vida tem ganho, né, e perda. Você tem que sempre lidar com essa coisa da vida. É natural. É, conta pra gente alguma coisa engraçadíssima dos seus pacientes que eles não estejam aqui ou que estejam, enfim. Ah, Mas assim, conta umas cenas engraçadas, tipo, as pessoas têm muito medo do então, dentista. eu ia citar um caso. São muitos pacientes que têm isso em comum, né? Antigamente, eu atendia bem mais crianças do que eu atendo agora, né? Então, eu sempre tive alguns jalecos personalizados. Jalecos para atender as crianças mesmo, né? Então, eu tenho essa do Superman, Que legal. jaleco do Superman. Eu tenho o jaleco do Capitão América. Uau, que Então, eu demais. fazia o quê? O paciente chegava com muito medo, eu falava, mãe, aí antes eu já, pelo celular, pelo WhatsApp, falava, mãe, qual que é o personagem que ele mais gosta? Doutor, ele gosta do Superman, ele gosta do Capitão América. Aí Que quando ele chegava, demais. ele era recepcionado não pelo Dr. Lucas, mas pelo Capitão América, pelo Superman. Só que o legal foi o quê? Muitas mães, acima dos seus 25, 30 anos, eu tenho 40, né? Então pegou uma odontologia que era uma odontologia corretiva. Você tá com dor? Tira o dente. Ah, é uma cárie? Tira o dente. Hoje a odontologia, ela mudou, ela é preventiva. Então, você está com uma cárie, vamos restaurar. Você fez canal, vamos fazer um canal. Então, tipo assim, é menos invasiva, né? Então, tem muitas mães, até pais também, que tem muito trauma. Mas isso vem mais das mães. Elas falam assim, doutor, Desculpa. você me atenderia também? Eu claramente atendo. Só que tem um detalhe. Você poderia me atender de Superman? Ou você me Uau, poderia me atender de sério? Capitão América? Aí eu, tá bom. Eu tenho uma televisão que fica no teto do consultório, né? Então o paciente ele deita, ele tá deitado aqui e a TV fica no teto. Então ele fica assistindo um procedimento enquanto eu tô atendendo. E tem paciente que fala para mim: Ó, doutor, eu vou aí, mas você já sabe, né? Você tem que estar arrumado de super-herói, porque esse branco aqui dá fobia. Tem muita, a grande maioria tem a jalecofobia, você entendeu? Então eu tenho que estar, as crianças, então eu nem uso jaleco branco, eu sempre estou de personagem, né? Então você tem que estar de personagem e ainda tenho que ligar a televisão, ou no clipe, ou no filme, alguma coisa. Então é legal, e se eu não ligo, isso daí acabou. O paciente não abre nem a boca. Então é engraçado, porque você vê que é um gatilho que quando você aciona no paciente, ele fica travado. Muitas das vezes eu na correria peguei o jaleco branco, o paciente me olhou, travou. Eu nunca tive de branco. Quem é você? Eu coloco um jaleco, eu tenho um preto lá também, ou eu coloco um super-herói, se transforma. Olha, doutor Lucas, você chegou, que bom. Então, assim, são situações assim que eu tô do outro lado, eu olho e falo, gente, mas é tudo isso mesmo, mas quando eu vou passar no dentista, que eu também passo no dentista da gente, quando eu vou nos colegas passar, é legal que uma vez eu fiz um canal no dente, eu segurei na mão da doutora e falou, ó, você vai dar anestesia, né? Desculpa. Juro pra você. Eu peguei na mão dela e falei assim, ó, você sabe que eu gosto de você, né? Vai com carinho, por favor. Se eu apertar sua mão, você para? Porque você sabe que tá doendo, né? Isso foi o quê? Eu tinha o quê? Uns 33, 34 anos. Então, gente, todo mundo tem medo. E a dor é uma coisa que você tem que saber trabalhar. Então, isso é o que eu gosto de fazer. Quando eu atendo o paciente do consultório, principalmente aqueles que têm muito medo e que têm muita dor. Esses são os que eu mais adoro. Por quê? Eu tento me ver no lugar dele. Falei, meu, eu fico assim também, cara, eu tenho medo. Então, vamos dar uma relaxada? Aí esse paciente, quando ele vem, a gente conta umas piadas, umas brincadeiras, põe uma TV, dá uma relaxada tal, para depois a gente começar o procedimento. Normalmente, esse paciente aí é um paciente que ele vem lá do extremo, da norte, da leste, da sul, e ele não deixa de passar com a gente, justamente por saber que ele pode atravessar o mundo de Uber, de carro, dirigindo. Mas no consultório, aquela tensão que ele tem, aquele medo que ele tem, ele não vai passar. Justamente por ter um atendimento humanizado, entendeu? Você falou sobre casamento, que você falou se você tirar a faceta, pode a sua esposa não gostar, né? Eu Ah, vou fazer uma pergunta. Já aconteceu
algum quiprocó por conta da harmonização e a mulher depois confessar ao homem que houve problema? Quando eu cheguei, meu marido disse, ou minha esposa disse, quem é você? O que está acontecendo? E coisas desse tipo. Já te contaram essas histórias? Já chegou esposo mandar mensagem e falar, doutor, obrigado. Se mandou outra esposa. Já chegou também recentemente, né? Recentemente, casos de, acho que 20 dias, uma coisa assim, da, da paciente ir fazer um procedimento e o esposo em casa, assim, meu, você já fez logo? Vem logo para casa. Eu quero te ver você com esse procedimento. Aí quando a esposa chegou em casa, o marido falou, meu, eu achava que ia ficar de um jeito, mas ficou bem melhor e tal. E ele já tá assim, ó, quando você tem que voltar para fazer de novo? Não, calma, é daqui uns 8 ou 9 meses. Não, mas não pode fazer antes? Como é que é? Por quê? E eu acho legal até comentar isso daí, porque a gente tem muito aquele machismo muitas das vezes velado, né? Então, tipo assim, a gente. Ah, já aconteceu no consultório. Ah, eu não quero minha mulher de botox, de bocão, de um rostinho mais harmonizado. Só que esse mesmo cara, muitas das vezes, na rua, ele olha, ele dá um tempo da vida dele a prestar atenção numa mulher que passa, que tem aquelas características daquilo que ele não queria que a mulher dele fosse. Então, quer dizer, muitas das vezes a gente não quer que a nossa de casa, que o esposo, que a esposa fique lindo assim, mas na rua a gente valoriza o dos outros. Então, por isso que eu dou os parabéns quando eu vejo os casais, os esposos, as esposas. Aconteceu ontem, eu fiz uma limpa de papada ontem, numa esposa que ela procurou a lipo de papada para falar pro esposo ir. E ela falou assim, ó, depois que ele se recuperar, eu vou fazer o meu, porque como tem um filho pequeno, não dá para os dois ficarem pós-operatório. Mas eu achei legal isso tempo. É um cuidando do outro. Então, justamente, o casamento é isso. É os dois ficarem top, os dois irem, os dois fazerem, os dois fazerem acontecer. E se não der certo, alguma coisa que a gente arriscar na vida, tudo bem, mas estava nós dois juntos lá. É assim que funciona, a união, entendeu? Perfeito. O Fá está falando aqui, que papo gostoso, cheio de informações necessárias. Parabéns pelo programa. A Ô, Lady Casemiro nós, Fabrício. entrou. Muito legal, Fabrício querido. Então, existe, na realidade, a gente falou sobre dependência, né? Tem casos que a gente vê na internet e no mundo dos famosos, né? Que as pessoas realmente se transformam, assim, bruxulentamente, né? Os lábios muito. Qual que é a sua sugestão, por exemplo, para um lábio? Quantos ml você acha que. Ah, mas vai depender de cada pessoa, claro. Mas a sugestão técnica sua. Qual seria a sugestão para não ficar uma coisa não tão murcha, mas também não tão assintosa? Qual que é a sugestão sua? Eu gosto de sempre falar para os pacientes, são duas perguntas que eu faço, que é uma é indicação, a outra é necessidade. Então vamos lá. O lábio, qual que é a sua indicação de colocar o lábio? Normalmente é sempre um, no máximo 2 ml de começo. Ou se a paciente já vem fazendo durante um tempo também, eu não passaria disso, de 2 ml. Ah, quero colocar um terceiro ml. Vamos analisar daqui um mês e meio, para a gente colocar esse terceiro ml. Mas a indicação é essa. Só que tem a necessidade. O que é a necessidade? É uma coisa pessoal. Aí eu pergunto, por que você quer colocar 3 ml? Nossa, doutor. Isso acontece mais com meninas mais novas, tal. Doutor, eu quero chegar no rolê, eu quero parar o rolê. Essa é uma resposta de uma menina de 20, 25 anos. Uma moça já de 35, 40, ela já não quer parar o rolê. Ela já quer dar aquela desenhada nos lábios. Uma moça de 55, 60, ela já quer dar um pouco mais de volume nos lábios. Ela não quer parecer igual aquela de 25. Então Ok. tudo ok. A necessidade, qual que é a sua necessidade? Aquela que tem a necessidade, não, quero chegar e parar o rolê. Que a gente fala brincando, né? Quero duas linguiçonas lá, quero chegar e mostrar que o lábio chegou primeiro. Então a gente concilia a indicação com a necessidade. Por isso que não tem um protocolo. Eu não vou. Tá. Até a forma de fazer o lábio também, existem várias formas. Formato de coraçãozinho, mais retinho, mais com pontinhas, sem pontinhas. E tudo vai do quê? Do rosto do paciente, vai do lábio do paciente. É tudo feito uma análise, não é simplesmente chegar, anestesia, vai e faz. Não, você tem que. Tanto que se você for ver no meu Instagram lá, existem vários tipos de bocas diferentes. Por quê? São pessoas diferentes, são características diferentes, ideias diferentes, entendeu?
E é isso que é bonito. É uma das características suas que eu respeito muito é que você não tem tantas, não vai com tanta sede ao pote. É como qualquer outro profissional. Você sempre tem que ouvir quem é a outra pessoa que está chegando, Sim, deixa eu entender, calçar o sapato da outra pessoa, né? Para poder não chegar também com uma coisa pronta, não, é isso. Não, você tem que realmente exatamente. observar as características, porque muitas vezes a pessoa entra em pânico quando ela. Eu já vi cenas assim de pessoas que fizeram, mexeram no rosto, a harmonização, e ficaram tão desesperadas que não conseguiam sair de casa mais, né? E é, Então, e uma coisa importante. Por exemplo, vamos que eu vá e peça para o senhor fazer, para você fazer uma boca. E eu acho que não é. Ai, gente, ficou exagerado. É reversível? sim, sim. Tem uma medicação chamada hialuronidase. Ela serve para quê? Ela derrete o preenchimento. Então a gente faz a aplicação, espera por alguns minutos, ela derrete o procedimento, aí eu faço um furinho, naquele furinho eu vou expelir aquele material, tá? Ah, Mas que eu legal. confesso que eu mesmo nunca fiz isso, né? Porque dificilmente. Quando você. Aquela questão, quando você faz com cautela, usando a quantidade certa, da forma certa, o resultado, quando a receita você segue à risca, o procedimento, o passo a passo certinho, não tem como dar errado. E é legal que quando você faz um preenchimento, normalmente no outro dia, os lábios dão um pouco de inchaço, né? E eu já deixo meu contato para os meus pacientes. Eu falo assim, ó, amanhã qualquer coisa, não vai no YouTube ver, meu Deus, por que pode uma boca inchar? Não, me manda mensagem. E é engraçado que eu faço o procedimento na segunda, na terça eu falo, doutor, meu beijo tá grande, vai ficar assim? Eu falei, calma, amanhã você vai ficar top. É normal inchar. Coloca o gelinho e tal. Quando chega na quarta, eu falo, doutor, pelo amor de Deus, minha boca tá linda, tá maravilhosa, tal, porque eu falei pra você, só deu uma inchadinha, mas é normal. Então, até esse feedback pro paciente, o paciente tá com a boca grande lá no outro dia, só que ele fala, doutor, se você falou, eu vou acreditar, tá tudo certo. Então, quando você joga real, mas não só joga real, você faz o processo corretamente, o resultado não é outro a não ser ficar top mesmo, entendeu? Bárbaro. Fá, você quer fazer alguma pergunta? Eu vou te fazer outra pergunta. O ângulo de um rosto feminino e um ângulo de um rosto masculinizado. Qual a Sim, diferença? Porque às vezes você vê, que tem que ter esse cuidado também, né? Se sim, você vai fazer eu não sei, tem preenchimento também assim aqui, né? sim, sim. Tomar De cuidado para mandíbula. não ficar. Como que é? Uma coisa mais delicada, mais feminina e uma masculina. Normalmente, na mulher, você faz aquele rosto em forma de diamante. Ele vem assim, aí depois ele desce assim, que é um rosto mais delicado. O diamante é um material delicado. Então, o rosto da mulher no diamante é uma coisa delicada, uma coisa mais formal, uma coisa mais feminina, uma coisa mais sexy. Normalmente, no homem, é mais quadradão. Por que quadradão? Faz você remeter aquele negócio mais brusco, aquele homem macho, aquele negócio Tá? força, você entendeu? Um homem não vai querer passar uma impressão de fragilidade. Ele quer passar uma impressão de eu sou homem, eu sou forte, eu sou detentor, eu sou. Entendeu? A mulher já não. A mulher quer passar já de princesinha e tal. Então, até isso, a gente tem que dominar para não fazer um rosto quadrado numa mulher ou fazer um rosto de diamante no homem e passar uma outra ideia daquilo que ele queria no começo, quando ele veio te procurar, entendeu? A gente já falou sobre queixo, boca, harmonização, pescoço e o nariz. Dói muito para fazer. O que que você consegue mexer no nariz, assim, esteticamente falando? Por exemplo, eu gostaria de diminuir um pouco aqui, talvez um pouquinho aqui. Eu acho bonito, não é feio o meu, mas assim, é possível uma coisa mais reta aqui? Não sei, dói muito. E a boca também dói muito. Não, não. Tudo que eu faço, pelo menos, e a grande maioria dos profissionais é anestesiado. É anestesiado. Você tem que ser anestesiado, porque eu gosto de anestesiar, porque eu falo assim: se fosse em mim, eu sempre gosto de brincar dessa forma comigo mesmo. E se fosse em mim,
Ah, eu não queria sentir dor. Eu prefiro ficar 40 minutos anestesiado, mas não sentir nada do procedimento. Então, uma anestesia bem feita, deixando o paciente calmo e mostrando para ele que o resultado vai vir, meu, tudo faz parte, entendeu? Tudo faz parte. Mas Desculpe. não dói. Quanto a isso, pode ficar tranquilaço que não dói, não. Pessoal, desculpa porque eu tô saindo ainda, tô no meio de uma grande gripe. É, acho que é a Mar que está falando. Ela falou, doutor, alguma paciente, devido ao seu jeito carismático, já te chamou para sair, mesmo você trabalhando com a sua esposa? Ah, Pergunta. já, acontece. Ainda mais quando você é, junta o carismático com o bom atendimento, aí muitas das vezes você coloca um jaleco de Superman. Então, tipo assim, às vezes dá uma idealizada tal, mas aí é aquela questão, você mostra a kriptonita, aí acabou. Isso daqui mostrou. Afasta. Legal. E a sua esposa, ela tem ciúmes de você como é que eu falo? A Dea. Ela tem, como é que ela lida? Porque você fica ali com aquela mulher ali, com a boca aberta, aquela coisa toda. Como é que é a sua mulher? Porque é uma pergunta como que eu digo? De mulheres de médicos, né? De pacientes de Então, médicos. é legal porque assim, ela é psicóloga, né? Ela atende fora do consultório e nos dias que ela não está atendendo, ela está exercendo a parte dela de sócia, né? De estar ali cuidando da parte administrativa, que é o que ela faz lá no consultório. Só que ela não faz só a parte administrativa, ela vai além disso, ela faz a parte também de suporte, porque quase todos, né? Acho que só fios de PDO que eu não fiz nela ainda, né? Que ainda vou fazer. Mas quase todos os procedimentos eu já fiz nela. Então, quando chega uma paciente e fala assim, doutor, a lipo de papada dói? Eu falo, não dói porque eu anestesio, mas só um minutinho. Andréia, a lipo de papada dói? Aí ela pode dar o testemunho dela. Ó, não dói. Ele faz um furinho aqui, meu, é assim. Você vai estar vendo um vídeo lá, parece que você nem está fazendo um procedimento invasivo e o pós-operatório é normal, só você fazer isso, tal. Eu fiz isso, deu super certo. Então, ela atua literalmente como uma psicóloga. Eu sou privilegiado por eu ter no consultório da Luama uma psicóloga para mim lá para poder dar o suporte. Uma coisa besta, tá? Um testemunho besta só pra você entender. Ela comprou umas bolinhas de apertar. Quando você foi no consultório, eu lembro que eu dei para você uma colorida para ficar apertando. Quando ela comprou, Acho que não. eu falei assim para ela, meu, para que essas bolinhas? Não, porque o paciente ele pode ter, principalmente na hora da lipo da papada, né? O paciente pode ter um pouco de ansiedade e tal, e essas bolinhas ele fica apertando, passa atenção. Eu falei, Andréia, eu acho que você viajou nisso É daí. verdade. Ela falou, tá bom, só dá para eles. Aí eu, tá bom. Até hoje, todos os pacientes que chegam, eu falo assim, ó, eu pergunto pensando que eu vou ter uma outra resposta e falar para ela, tá vendo como você errou? Eu dou essa bolinha, aí o paciente fala assim, nossa, doutor, isso aqui é top. Ele fica lá apertando, eu falo, meu, não é que ela acertou? Agora eu vou ser obrigado a falar para ela que ela estava certa, né? Mas assim, são coisas que eu não vi, eu não percebi. Mas a percepção dela foi além, ela pegou. Então, assim, ali é uma parceria que só dá certo porque ela faz a parte dela muito bem feita e eu confio na parte dela e eu faço a minha muito bem feita na medida do possível e ela confia em mim e assim vai. E vou falar o outro lado agora. Há maridos que vão e ficam ali de olho, ciumentos, porque o doutor vai atender a esposa? Então, já aconteceu. Quando eu percebo isso, é aquela questão. 8 anos já atendendo, eu já vi de tudo. Então, quando eu percebo que alguns procedimentos eu peço para a esposa entrar, ou para o marido entrar, o cônjuge ficar aguardando lá fora. Por que isso? Só para um pequeno detalhe aí. Já aconteceu da esposa querer entrar, aí o marido falou assim: ah, eu vou entrar também. Aí eu falei: fica à vontade. Aí a esposa falou: você vai ficar aí na recepção. Quando eu vi que ela travou ele, eu na hora pensei, aí tem alguma coisa. Só que ela veio, ele insistiu em querer entrar. Ele falou, não, mas eu vou entrar. Aí ela falou assim, não, fica aí. Quando ficou aquele impasse, eu tive que intervir. Eu falei assim, eu chamo normalmente de mãe, de pai, até porque eu não lembro o nome de muita gente também, é coisa minha, eu não consigo gravar. Então eu prefiro falar assim, ô pai, ô mãe, vamos fazer assim, porque como eu atendo muita criança, eu padronizo.
Aí nesse dia eu falei assim, ô pai, faz assim, eu vou atender ela. Quando eu ver o que está acontecendo tudo, eu peço pro senhor entrar e de conversa. Pode ser? Ele falou, fechou, doutor. Aí ela entrou. Quando ela entrou, só que eu fiquei curioso. Quando ela entrou, eu falei, tudo bem? Eu falei, mãe, tá tudo bem? Tá tranquila? Ela falou, doutor, sabe por que eu não pedi para ela entrar? Porque eu uso prótese. A metade do meu sorriso é dentadura. E ele nem sabe. Uau, Então, ela me procurou querendo fazer o que ela podia fazer. Será que ela podia fazer uns implantes para fixar essa dentadura lá? Para que ela uau, não ia com ele. Ela falava que ele queria beijar ela e tal, e ela dava um selinho, aquele beijinho menos invasivo. Por quê? Porque ela tinha medo da prótese dela cair e ele ficar sabendo. E ele ficar sabendo disso e gerar uma coisa assim, nossa, ela tem prótese, então, uau. não tem nada a ver. Então, aí tivemos que fazer todo um trabalho ali, e graças a Deus, hoje ela não tem mais prótese, tá com implante, deve estar beijando top agora, porque não tem mais perigo de cair. Mas foi uma cena que marcou bastante. Por quê? Mas já aconteceu assim, de alguns meninos virem, ainda mais quando a menina é mais nova, né? E aí viu um rapaz, mas quando é assim, a gente sempre na brincadeira, a gente sempre, não, vamos lá, vamos participar, tal, entra, faz uma live aí, vamos tirar umas fotos. Então a gente tenta levar de uma forma que não só ele fique à vontade por deixar a esposa, a mulher passar comigo, como que ele futuramente também ele venha passar comigo. Você entendeu? Então essa é a ideia, é agregar. Muito legal. Doutor, você já pensou em escrever um livro sobre os seus causos? Olha, você acredita que, eu não sei, eu acho que eu tô trabalhando demais, que eu já tive tempo, já pensei. Não sei que horas que foi isso, mas eu já pensei o que eu poderia fazer um livro. Só que eu acho que eu tenho até medo de escrever um livro, sabia? Porque é tanta É. coisa. Eu acho que é melhor eu só escrever quando eu chegar, sei lá, nos 90. Aí se eu ver que eu vou partir logo, eu escrevo e saio correndo. Porque se der ruim. Mas Legal. já pensei Pessoal, assim. deixa eu agradecer. O Anderson chegou, Ana Paula Cruz, a Érica Honorato, Sara Souza. Vocês querem fazer alguma pergunta para o doutor? Fiquem à vontade. E, doutor, eu queria te dizer que foi uma delícia conversar com você. É Top. sempre muito bom. Gosto muito de você, gosto muito da Déia. Me sinto muito meio que em casa lá no consultório, né? Legal. Já chego meio pegando água, a Déia me serve sempre um cafezinho. Vocês são muito legais. Como eu disse, é, eu saio daqui do centro de São Paulo e vou para lá e vou com prazer, porque eu sei que eu vou ser bem atendida e que há esse lado humanizado, né? Que às vezes a gente chega num consultório, a gente é só mais um número. Então, é muito bacana. Obrigada por trazer tanta leveza e tanta informação, e principalmente esse bom humor que faz a gente pensar e repensar antes de sair por aí mexendo no próprio rosto, né? A gente tem que sempre tomar cuidado. Oi, Adriana Campos, a Ana Paula está dizendo, só agradecer, doutor, pelo meu sorriso. Muito feliz. A Ah, Joia a Ana Simonsen. Paula foi hoje lá, no Paulo foi hoje. Ah, é? Ela A já foi hoje. Joias Simone entrou agora. É, Ah, então, então, é assim, legal. oi. Não, é legal você ter comentado isso daí, porque é uma filosofia que a gente tem no consultório lá, que eu sempre falo para a Andrea, né? Graças a Deus eu tenho poucos pacientes, mas eu tenho muitos amigos, né? Porque eu tento sempre pegar esse paciente e transformar ele, potencializar ele numa amizade, né? E foi até engraçado que sexta-feira eu saí, nós fomos num barzinho e chega lá eu encontrei com um paciente. E o paciente ele e a esposa dele, ele estava em outra mesa. Ele fez questão de sair da mesa dele para me cumprimentar, nós conversamos ali, ele voltou. Então, assim, é legal. E ele sempre me chama, ô doutor, vamos sair, vamos marcar alguma coisa e tal. E é legal porque, assim, foge um pouco daquele negócio assim, eu te pago, você faz e eu vou embora. Não, tipo assim, eles me perguntam, doutor, eu tô passando com outro profissional, não é com você, mas é porque o doutor tá muito longe, eu tô morando aqui no Paraná, mas ele falou para mim que eu tinha que fazer isso. Tá certo? Então eu acho legal, porque uma pessoa te mandar uma mensagem, te ligar para tirar uma dúvida de um procedimento que você faz, mas ele está fazendo em outro lugar, é porque ela confia muito em você. Então isso para mim é muito gratificante, entendeu?
Então, eu só tenho a agradecer Muito mesmo. legal. Estética é beleza, é autoestima, mas também é equilíbrio, bom senso e amor próprio. Sim, Que sim. venham muitas harmonizações, mas que a gente nunca perca a nossa essência. Doutor, o que que você quer falar para a gente da sua essência? Fique à vontade, a live é sua. Ah, só deixando claro que os atendimentos infantis continuam ainda, tá? Eu faço atendimento, todo tipo, não só paciente adulto, como criança também eu faço. Então, as crianças Down, especiais, Down, autista, paralisia, docefalia, todo tipo, eu faço atendimento no consultório, é um atendimento personalizado, é um atendimento muito engraçado, legal. No final do atendimento, eles ganham lembranças, eles ganham presentes, tem umas bexigas que eu é, cara, aquele consultório lá, meu, é loucura. Faz cachorro de bexiga, faz espada de bexiga. Tem paciente lá que quer passar cada 6 meses, não porque ele quer passar para fazer limpeza, porque ele quer pegar a bexiga dele, ou o presentinho dele. Que Isso que é for. legal, entendeu? Mas eu queria falar isso, aqui a gente, quem tem sonho de fazer alguma harmonização, porque eu ouço bastante no consultório, é engraçado porque quando a pessoa chega e fala para mim, nossa, era o meu sonho fazer uma lipo de papada. Ah, eu tenho essa papada aqui de família. Isso aqui me envelhece, eu não queria ter isso, era o meu sonho fazer isso. Aí eu paro e penso e falo, meu Deus, eu fiz aquele procedimento em 1 hora e meia. Então, o sonho dela é eu conseguir realizar através das minhas mãos. Tipo assim, eu só agradeço a Deus por essa capacidade de poder ser essa ferramenta aí usada por Ele para realizar sonho. Que isso para mim é uma coisa. Tem hora que eu sento assim e falo, meu, que loucura, né? A pessoa saiu daqui chorando porque ela tava com a mandíbula marcada no osso, tava linda, maravilhosa, assim, empapada. E era o sonho dela, e o sonho dela, tipo assim, pra mim não era um sonho, era o sonho dela. Então, se você tem algum sonho, se você tem algum desejo, se você quer mudar, eu sempre falo para os meus pacientes, nunca é tarde, só que você tem que dar o primeiro passo, né? Muitas das vezes tem um profissional do outro lado que quer te ajudar, ele pode te ajudar, ele pode facilitar, ele pode fazer um monte de coisa para você ter aquela oportunidade. Só que o primeiro passo é seu, você tem que levantar, ir até ele, ligar, perguntar, questionar e com certeza Deus aí vai na frente, vai abençoar você e vai dar tudo certo, entendeu? A Kelly, engenheira lá de Brasília, entrou, uma grande amiga, aliás, uma mulher lindíssima, é a minha grande amiga. Tudo bom, Kelly? Que bom que você apareceu. É, doutor, para vocês todos, por favor, sigam o doutor, é Luama Odontologia, certo? O Isso. seu arroba. Sigam também a minha página, porque o Cá Entre Nós, ele é isso, é uma revista eletrônica cheia de novidades e com uma gama de assuntos absurda, né? Então, essa semana agora, a gente tem, aos sábados, às 16 horas, o Cá Entre Nós Internacional. É feito com Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, porque o fuso horário é diferente. Então, agora esse sábado, às 16 horas, eu vou bater um papo com um amigo também, que é um guia de turismo do Marrocos, perdão, da Jordânia. A gente vai falar sobre a vida na Jordânia, vai ser muito legal. Legal. Tem Petra, é um lugar maravilhoso, enfim. Então, vale a pena vocês também acompanharem o Cá Entre Nós. Na segunda-feira, a gente vai falar com a Cecília, que é uma diva do mundo árabe, que ela criou um produto para alisamento de cabelo, que não é o meu caso, e que alisa muito legal, e ela entrou no mundo árabe, hoje ela é a rainha do Nilo. Ela chega lá no Egito, ela chega em Dubai, ela chega em todo quanto é lugar, é incrível. Então, por favor, me sigam. É, parabéns, filho. Muito orgulhoso de você. Joel, Minha mãe, isso daí. ah, oi, mami. Fala um oi pra mami aí. Opa, mãe, beijo. A minha mãe que mora no Paraíso lá, que eu te falei, no Nordeste lá. Ah, ok. Nossa, Maceió, né? Você falou? Maceió, Ah, exatamente. bárbaro. Então, seja muito bem-vinda. E então, cá entre nós, doutor, você arrasou.
Não me abandone, que a gente volta. Inclusive, pessoal, o Cá Entre Nós vai ter um quadro de beleza mensal. E eu espero que o doutor apareça sempre para dar Claro. as dicas, para falar o que que é up, o que que é bom, o que que não é, e ensinar a gente a ser mais bonita, eu diria, bonita, mas também mais feliz, mais completa, né? Mais dona de nós mesmos, né? Porque eu acho Mas que a beleza, antes de qualquer coisa, a beleza, ela começa no interior. Então, quando você está fechado dentro de você, esteticamente eu não estou legal, quando, é o que o doutor já falou, quando você começa a lidar com o exterior também, de repente você se encontra e fala, poxa, não é que eu sou bonita? Então, para todos nós somos bonitos. exatamente. Só precisamos encontrar isso. O Walt Disney, e falando agora de você, eu chamo o senhor de senhor, depois eu chamo de você, eu nunca sei como falar, porque é o respeito do Não, doutor. pode falar de você, porque cada vez que você fala assim, ó, eu falo para as criancinhas, cada vez que as criancinhas falam tio, nasce um cabelo branco assim, ó. Ah, Eu é? falei, Então tá pode chamar bom. você de Lucas, Então, pelo amor de Deus. O Walt Disney dizia assim: If you can dream, you can do it. E aí você falou que é muito legal você poder ver o sonho das pessoas sendo realizados através das suas mãos, né? E é isso. Você falou também no começo que você foi escolhido por Deus. E é uma missão, então, que você tem. E você sonhou e você conquistou esse seu lugar. Então, muito obrigada, doutor. Uma honra gigantesca conhecê-lo. Um beijo para a Dea, um beijo para as meninas, para suas filhas, um beijo para a mamãe lá de Maceió, um beijo para todos vocês que estão aqui. A honra é toda minha em recebê-los. Cá entre nós. Eu espero por vocês sábado às 16 horas. Vamos falar do Marrocos. Fechou. Esquecer. Tchau, Bye. tchau.